A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Dr. Guilherme Casa. Olá, senhoras e senhores. Iniciamos mais um Microfone Aberto, o videocast da Sede Estúdio. Lembrando que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, Loja 2. Mais um recado, inscreva-se no canal da Sede Estúdio no YouTube. Sede Estúdio, inscreva-se, largue na sua comunidade e peça para curtir também os nossos videocasts. Ok? Sem mais delongas, hoje recebemos... eu estou dizendo que o Microfone Aberto, para mim, ele tem me feito muito bem. Por quê? Porque eu tenho recebido amigos e tenho feito novos amigos. Isso é uma coisa muito bacana. E aqui eu estou com o Guilherme, né? Nosso amigo Guilherme é doutor, ele diz que não gosta que fale, mas enfim, vamos dar a profissão dele, né? E aí nós vamos bater um papo aí sobre medicina, sobre a experiência dele, sobre a vida dele. E nesse meio tempo ele vai dar o endereço do consultório dele, as redes sociais dele também. Mas não esqueça, Sede Estúdio no YouTube, logo logo vocês vão ouvir na íntegra este bate-papo aqui. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, até porque você, e aliás eu já vou adiantar, né? Você está aqui por causa da procuração em branco, você sabe dessa história. O Charles esteve aqui e eu disse para ele, o Microfone Aberto tem uma regra, que é a procuração em branco. O que é a procuração em branco? É o convidado convidar um convidado. Então você está aqui por uma procuração em branco. Azar o seu, que você vai levar a sua também. Então, Perfeito. desde já, você pode escolher uma pessoa especial para você, algum colega, sei lá, enfim, você fique muito à vontade, que está sendo um prazer te receber, né? E vai ser um prazer receber o teu convidado, tá certo? Perfeito, muito obrigado. Vamos lá, quem é o Guilherme? Então, o Guilherme é um guri que nasceu em Marau. Né? Natural de Marau. Natural de Marau, em 1996, né? Tu tem quase a minha idade. Quase a idade, estamos aí próximo. Quase, próximo, umas 12 vezes mais a minha idade. E eu nasci numa família tranquila, né? Certo. Sem muitos problemas. E acho que passei a minha vida inteira sem imaginar que eu podia fazer medicina na minha vida. Nunca? Nunca tinha pensado nisso, né? Como a gente conversava em off aí, Sim. antes, eu por vezes achei que ia fazer engenharia e aí para São Paulo e no ITA e outras coisas assim. Sim. Tu não queria ser Até astronauta? Pensei em todas essas coisas. A gente sonha. Queria ser jogador de futebol, obviamente, né? Mas sim. as lesões Qual me é impediram. qual é teu time? Eu sou colorado. Tu é colorado. Sou colorado. Então vai conversar com o Alexandre. Muito bem. E aí, depois quando eu já estava no final do meu ensino médio, eu cogitei que talvez fosse isso que eu fosse querer fazer. Tá, vamos lá. Você iniciou seus estudos em Marau. Em Marau. Comecei lá no Colégio Gabriel Taborim. Comecei no Colégio Cristo Rei, Sim. que teve uma parada, agora ele voltou. Uhum. Depois fui pro Colégio Gabriel Taborim e aí na oitava série, terminei a oitava série. Quando a gente entrou no ensino médio, daí eu vim para Passo Fundo começar meus estudos. Certo. Você estudou... Estudei aqui no Integrado. No UPF. Isso é importante, né? Gente, é importante porque minha mãe participou do grupo que fundou o Integrado e depois ela foi diretora por muito tempo, né? Nossa querida Valéria. A dona Valéria. Eu cada vez que dizem para mim, estudei lá na escola, eu digo, pô, azar o teu, hein? Porque dona Valéria é pulso firme, né? Uma pessoa muito querida, bom, eu sou suspeito para falar. Bom, aí terminou o tal do Integrado. Terminei Integrado. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lá tinha aula. Toda hora. Tudo que é jeito. E aí? E aí, pensando o que eu ia fazer, decidi fazer um cursinho, né? E aí fiquei naquele dilema, né? Fui até no orientador vocacional para descobrir o que E o que deu lá? Ela falou que eu só queria fazer alguma coisa que fosse difícil, segundo ela. Cara, porque eu queria provar alguma coisa, pelo que ela me comentou, sim, né? mas ABC não. Tu queria era se atirar do morro. Eu queria me atirar do morro e por isso que eu ficava sempre em alguma coisa que talvez fosse difícil. Por isso que eu pensei no ITA e engenharias
por aí afora. Aham. E aí, no fim, acabei decidindo por fazer medicina. Como foi essa decisão? Olha, pela minha mãe, ela disse que foi pega de surpresa, né? Porque ela nunca imaginou que eu ia querer fazer medicina, Optar por isso. né? E aí eu decidi fazer a medicina e aí ela me apoiou, né? Como ela sempre me apoiou em todas as minhas Por decisões. favor, quem é que não... Né? Valeu. E aí eu falei, então é isso que eu vou fazer, né? É isso que nós vamos fazer, é isso que eu vou tentar seguir a minha vida e vamos descobrir o que eu gosto de fazer na medicina, Certo. né? Foram-se lá quantos anos dentro da medicina? Foram-se... Na formação, né? Foram 6 anos de faculdade, Tá. né? E aí depois todo o meu período pós de trabalho, estudo, porque a gente não para de estudar em momento algum. Sim, né? principalmente vocês médicos. E né? aí nesse tempo de 6 anos foi tentando descobrir o que eu queria, o que eu tinha vocação, o que eu me apaixonava por fazer Uhum. na medicina. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu entrei fazendo, eu disse assim, eu vou fazer neurocirurgia. O que é isso? Eu disse assim, eu quero abrir cabeça. Abrir cabeça. O cara é bem... E aí eu pensei, deve ser isso que eu quero. Mas no primeiro semestre já não era mais isso que eu queria. Né? Tá, mas me diz uma coisa, por que não era no primeiro semestre? Cara, eu fui professor universitário, certo? Por 20 anos. Cara. Assim, ó, eu acho que o fato de que eu comecei a conhecer as coisas e cada coisa me trazia uma emoção diferente, né? Uma história que eu gosto muito de contar é que, tu como professor universitário já deve ter ouvido e visto isso e Sim. vivenciado isso, a gente muitas vezes se apega a alguns professores mais do que outros. Eu já era assim, ou amava o Neno ou odiava, não tinha meio termo, né? E eu tive 2 professores em especial que eu tive muito apreço. Sítios, né? a Sede Estúdio Que gosta. é o Dr. Péricles Sarturi, né? Que é o nefrologista, e a Sim. doutora Fabiana Piovesan, também nefrologista. Ah, Fábio. né? Olha, eu todo íntimo. Não, mas são nossos amigos. Tanto a Fábio quanto o Péricles foram os 2 professores que mais me abriram portas no começo da faculdade. Sim, né? é que a Fábio é fora da curva, né? Fora da curva. No bom sentido da E palavra. aí eles me abriram na época a hemodiálise ainda nem em construção da nova hemodiálise, que agora a gente Sim. tem a nova hemodiálise ali no hospital. Eu comecei a vivenciar, a fazer estágios ali, eles sempre me apoiando. Isso no início... Primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre da faculdade. Sim, né? E eu me lembro que eu fiz todos esses estágios e eu tava assim e eu disse assim, eu quero fazer nefrologia. Eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí, fazendo nefrologia, pensando em fazer nefrologia, eu fui conversar com a Fábio uma vez. Eu disse assim, Fábio, eu acho que eu quero fazer nefrologia. Né? E eu já pensei na minha cabeça, bom, meu nome é Casa, já lembrei do seriado americano Dr. House, House era Casa, o House era nefrologista, eu falei, tá tudo fechando nisso. Assim, ó, deixa eu te dizer, eu tenho medicina, né? Aliás, eu tenho vários cursos, né? E um deles é o de medicina. Eu fiz medicina na Bósnia. Eu não entendo Bósnia nenhuma do que tu tá falando. Tu pode me explicar ou explicar para quem tá nos ouvindo o que é essa tua técnica que tu fala com uma naturalidade como se eu estivesse entendendo? Certo. Então, assim, a nefrologia, ela o estudo do rim, das funções do rim, né? Em especial, a gente fala muito de hemodiálise, né? Sim. Dos pacientes com um prejuízo renal, que tem que fazer a hemodiálise ou um transplante renal, enfim. E era isso que eles cuidavam e era isso que eu imaginava que eu ia fazer para minha vida, né? E aí eu conversei, então, com a Fábio numa vez, e eu disse assim para ela, eu acho que é nefrologia que eu quero fazer. Eu falei para ela. E aí ela me disse... Nunca vou me esquecer dessas palavras. Ela me disse assim, eu não sei se tu quer fazer nefrologia. Eu disse assim... Mas isso é da gente. Fica tranquilo. Assim, é da gente, professor, né? Como assim tu não sabe se é o que eu quero fazer, né? E aí ela me disse assim, da mesma forma como tu amou a nefrologia, tu amou a reumatologia, que é o estudo das doenças reumáticas, doenças musculares, osteomusculares, enfim. Ela disse, talvez tu se apaixonou por essas áreas porque tu se deu muito bem e gosta muito da gente, dos professores que te levaram para esse mundo. Ela quis dizer, eu me apaixonei pela pessoa errada. Basicamente isso. E aí eu pensei assim... Mas isso mexeu contigo? Mexeu porque aí eu comecei a repensar se talvez eu não estava
como a gente fala, às vezes, nas paixões da vida, confundindo as coisas, Sim, né? sim, aquilo Se eu que não te tava, disse. talvez, pensando que o que eu gostava era da companhia dos meus professores Sim, do que, sim. na verdade, daquilo que ia ser estudado, né? E aí eu voltei a ficar pensando o que eu vou fazer da minha vida. Estaca zero. Estaca zero, né? E aí começou a se aproximar o final da faculdade e eu não tinha certeza do que eu queria fazer, eu não sabia para que rumo que eu ia ir Tá, vamos resumir. Tu entrou com tudo. e fui... Primeiro, segundo semestre optou por uma coisa, no quarto tu já não tinha certeza de nada, quando chegou para terminar tu estava muito mais confuso do que antes de que tu entrar na Exatamente. faculdade de medicina. Exatamente. Que loucura. E aí? E aí, quando chegou no final da faculdade, O travesseiro e tu e o travesseiro. e a minha psicóloga, Ah! né? E aí eu cheguei para minha psicóloga e eu falei, E agora? o que nós vamos fazer? Né? Que é bom a gente usa o nós, né? Que Sim, a gente joga a culpa pro claro, outro também, claro. né? O problema é teu, não é meu. Não, né? longe Tá de mim. certo, tá certo. E aí eu pensei, próximo do final da faculdade, já no último ano, últimos 2 anos, eu pensei, talvez o que eu gosto de fazer é psiquiatria. Ah, Pensei. meu Deus, que homem! Falei, agora Que é homem isso. definido! Falei, é isso e eu tô decidido e é Psiquiatria. nisso que a gente vai, Ah, né? E aí fui fazer um mês de estágio no Hospital São Pedro, em Porto Porto Alegre. Alegre. Bah, né? no São Pedro. Fiquei lá no São Pedro, Ah, um mês lá no bem- São Pedro. Bem normal lá. Não, e eu conversei, e aí eu conversei com os médicos lá, com os professores, e eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Eu Oh, tinha certeza beleza. absoluta. Tu queria fazer 5 faculdades de Mas medicina. eu queria tudo, né? Beleza, beleza. E aí, terminei a faculdade e eu disse assim, é psiquiatria que eu quero fazer, né? E aí comecei a me preparar para fazer as provas de residência, Sim. né? Que é a continuação do nosso estudo, Ok. né? E aí eu comecei a pensar em fazer as provas para residência em psiquiatria. Algumas provas fui bem, outras provas fui mal. E cheguei que eu pensei assim, talvez não seja psiquiatria aquilo que eu queira. Tá, só uma pergunta. Pelo seu nível intelectual, pelo aquilo que você passou, o que é ir mal numa prova? É tirar 7, 8? Olha, eu considero mal, não entrou, né? Não Tá, passou. tá. Não passou, não tem média suficiente Então, para passar. abaixo de 5. É ir mal, né? Sentava lá no fundão, Aí eu sentei no fundão a vida toda. A vida toda. Né? A vida toda. A cozinha é uma beleza. E aí, falei, talvez não seja isso que eu queira. Tá, mas aí tu já estava Já estava formado. bem adiantado. Já estava formado. Já estava fazendo Já estava no alguns mercado. plantões, já estava Uhum. trabalhando em algumas unidades de saúde, Uhum. enfim, para ir começando a fazer Recuperar o meu trabalho. E então que eu pensei, talvez eu deva fazer outra coisa. Certo. Acho E justo. aí eu acho justo. decididamente, né, conversando na época, a minha namorada, agora minha esposa, né, eu vou fazer anestesia. Anestesia. Ok. Né? Eu Ok. pensei, anestésio é a minha área, tem exatamente aquilo que eu gosto, Uhum. né? Falei, é isso que eu vou fazer. História né? bonita tua, cara. Mas também não era a anestesia que eu ia fazer, né? Mas aprendeu, amorteceu. A gente adora tratar a dor, mas agora a gente buscou uma outra forma de tratar a dor, né? Normalmente uma forma um pouco mais profilática, né? Um pouco mais preventiva Sim. e resolver a parte da dor, né? Mas enfim, toda essa minha grande história e todos esses minutos contando isso é para dizer que no fim das contas eu demorei muito tempo para saber o que eu ia fazer da minha vida. Mas eu acho que a tua experiência profissional, você botou o dedo em várias Sim, tomadas, né? Você várias levou tomadas. choques de Várias formas diferentes. vários volts, né? Uhum. Você foi para psiquiatria, foi para os rins, depois foi para a cabeça, da cabeça foi para dentro da cabeça. Que genial, cara. Tá, mas resume aí o que eu já não tô mais entendendo. Quando tu disse que foi para psiquiatria, eu já ia baixar o banco aqui e dizer, doutor, eu estou com um problema. Não, e aí que chegou um momento que eu sempre fui apaixonado pelo esporte, pela atividade física, né? Desde meus 13, 14 anos eu já faço alguma atividade física.
fora educação física e... O corpo dele não dá pra notar que ele é atleta. Né? E aí, atualmente eu faço crossfit junto com o Charles, né? Então vamos fazer um jabá, né? Vamos fazer o jabazinho do Charles. Charles, né? Eu brinquei com ele, porque quando a gente marcou, eu não conhecia. Eu conheci eu conheço a sogra dele e a esposa dele. E a gente brincava aqui, né? Alexandre, quem é que vem amanhã? O Charles. Daqui a pouco chegou aquela jamanta. Assim. Eu digo, cara, eu vou contar para ele ou não vou contar? E aí eu puxei o microfone aqui, vim para trás e contei que nós chamávamos ele de Charles, mas ele é vascaíno, ele é muito folgado, né? Ele é um muito querido, tranquilo. Outro amigo que ganhei, cara. O Charles eu conheci em 2017, né? 2016 para 2017, primeira vez que eu cheguei no CrossFit. E ele é apaixonadão, né, cara? Ele é apaixonadão. Não sei se ele te mostrou, tem a tatuagem do CrossFit na panturrilha não, dele. Não. Eu não entrei na intimidade dele. Nem tanto, Guilherme, nem tanto. Tá, mas deixa eu te dizer. Futebol, basquete... Eu pratiquei, assim, no meu ensino médio, eu jogava todos os esportes possíveis que existisse. Se alguém me convidasse para jogar qualquer coisa, eu ia dizer que eu tava dentro, que tava fechado. Não importava o jogo. Há 30 anos atrás, eu ia te convidar para jogar um vôleizinho. Eu era bom no vôlei. Não, era bom. Bom, tu vai ver naquele livro que eu te dei, pedaços da história do voleibol. Passei meu livro pro... o Renato deu o DVD pro Soares e eu tô te dando o livro, tá? Vamos ler esse livro. Nas tuas férias, nas tuas férias, leia meu livro, né? Tá, e aí não rolou esporte nenhum aí, paralelo. Não rolou esporte nenhum, né? Paralelo. Não, talvez eu gostava mais do esporte do que eu realmente era tão bom quanto eu imaginava, né? Sim. E aí... Minhas lesões me impediram, a gente vai dizer que foi isso, né? Tá, vamos dar um grande atleta. Eu tive problema, mas eu tive problema mesmo nos dois joelhos. Eu operei os dois joelhos. Eu também. Olha aí. E meu tornozelo, o Dr. Vajek não quis operar porque tinha que fazer plástica nos ligamentos para depois consertar. Né? É verdade. E aí nunca mais foi. Não. Aliás, as pessoas não... Eu não tenho que contar de mim, mas eu vou te contar essa história. As pessoas não sabiam... Porque eu levei muito tempo para voltar a falar de voleibol. Uhum. Né? Porque assim, eu estava no ápice, eu estava jogando no Grêmio PUC, eu estava voando, eu estava com... Na época tinha um time, tinha o Bradesco em São Paulo e tinha a Transbrasil em Brasília. E eu fui convidado para fazer peneira lá na Transbrasil, né? E ali eu já estava com problemas de joelho. Então, assim, eu estava no ápice da minha profissão. Um cara de Passo Fundo, né? A gente jogou um amistoso contra a seleção gaúcha. E ali o Barreto, que era o treinador da seleção gaúcha, que era o treinador do Grêmio, me olhou e eu era muito mascarado, eu era muito, muito marrento, né? Mas jogava muito. E eu estava desamarrando, porque eu era... aqueles de sair da quadra, tirar o tênis e botar um chinelo de dedo com meia. Mas isso em 1827, né? Antes de Cristo. E ele chegou e me disse, menino, qual é a possibilidade de tu ir embora para Porto Alegre? Eu digo, todas. Né? E aí desenrolou minha história, eu fui. E quando eu já estava dentro do... Porque quando eu cheguei, eu era o 13º. Né? E ali passaram-se... menos de 6 meses, eu estava já entre os 6. Né? Então, de peru, eu já estava... Né? Ou eu jogava como titular, ou eu era o primeiro do banco. Né? E ali eu tive um problema, e aí eu tive uma decepção. E eu levei muito tempo para falar de voleibol. Eu levei muito tempo para escrever um livro da história do voleibol. Mas não é isso que está em tese, só para te dizer que quando você tiver um tempo, umas férias, leia o livro Pedaços para aprender a jogar vôlei. E aí, então, o que tu fez, já que tu não decidiu por nada? E aí me lembro como se fosse ontem, assim, aquela breve história, que eu tava uma vez com a minha psicóloga, novamente, e eu olhei e disse assim, eu gosto tanto de fazer atividade física, e aí daqui a pouco eu vou fazer alguma especialização, alguma
continuação educacional, vou trabalhar com alguma coisa e eu vou parar de fazer atividade física com a frequência que eu faço. Sim. Eu pensei, então tudo que eu fiz eu perdi, né? Eu pensei, só pode? Ok. E aí que me deu um estalo, eu pensei, e se eu fizer isso da minha vida? Né? E se eu levar esse esporte que eu tanto gosto, Uhum. né? Como parte do meu tratamento, Sim. né? Se eu quiser buscar que as pessoas façam atividade física, que as pessoas se cuidem, Uhum. que as pessoas que têm desejo de ter uma performance melhor, tenham uma performance melhor, Uhum. ou que pessoas que são normais como a gente, né? E queiram simplesmente ter uma tranquilidade melhor para viver a sua vida. Qualidade de vida. Uma qualidade de vida, ter os seus filhos, Uhum. né? Poder brincar em casa, correr atrás do cachorro. Que elas possam desenvolver isso por muito tempo, Sim, né? sim. E aí eu falei, então é isso que eu vou fazer. E é nisso que eu vou começar a me focar. E é com isso que eu quero trabalhar, Uhum. né? E foi aí que surgiu, ou melhor, que floresceu essa paixão, Sim. né? E que aí eu comecei a vivenciar a medicina esportiva, Mas a agora é qualidade uma de vida. paixão verdadeira. Agora sim, né? Agora show, amor. Uhum. Eu acredito. Eu acredito. Porque você estava falando, né? E eu estava lembrando o que você passou. Então, você, por exemplo, passou pela psiquiatria, Uhum. certo? A psiquiatria eu também, né? Na minha faculdade da Bósnia, né? Mas dentro do esporte, a cabeça é muito importante, Muito né? importante. É você tá com uma cabeça legal, não é só o corpo, né? Uhum. Tem o espírito, tem a alma, tem, enfim... porque as pessoas acham que ser atleta é uma barbada. Pô, o cara não faz nada, só joga futebol. Não. O Nino não faz nada, só joga vôlei, passa o dia inteiro batendo bola. Mas tem a preparação física, tem a preparação psíquica, hotel, dormir em cama de quartel, né? Hoje já não, né? Hoje os atletas já são mais burgueses, já viajam de avião. Uma coisa que a gente gosta de falar muito, que eu falo e tem alguns amigos que eu mantenho contato muito próximo, que são profissionais de outras áreas Uhum. da educação física, como o Charles, como o Bruno também, que é um grande amigo meu, nutrição, né, o Gabriel, que é um Sim. nutricionista parceiro, a minha esposa, que também aqui é fisioterapeuta. Então faz a propaganda, faz moral em casa, cara. Não, por favor, tá aqui, use a sua câmera. Fisioterapeuta Aqui, Luísa Gazo. Isso. Ela sabe tudo de pilates, recovery, massagem. Endereço. Junto com a minha clínica. Tá, então aguardem que o endereço vem logo a seguir. Mas então. E aí, eu pensei, quantas vezes a gente já teve, né? A gente já viu tudo isso acontecer. E uma coisa que a gente sempre fala, e eu falo com esses meus amigos, essas pessoas próximas, é que existe uma diferença muito grande entre, e tu vivenciou muito bem isso, o atleta da alta performance Sim. e a pessoa que faz o exercício para ter uma qualidade de vida. Isso, é muito diferente. É muito diferente. Tu tem que Quando dormir às 9. Quando a gente fala em alta performance, a gente não tá falando em saúde. Não. A gente tá falando em alta performance. Como é quartel, cara. O troço é rígido. Entende? 3 da tarde tu tem que comer uma banana. É às 3 da tarde que tu tem que comer a banana. Então, assim, protocolos às vezes bastante rígidos, Sim. mas assim, uma carga de treinamento muito grande, uma carga mental, um estresse muito grande. Perfeito. Né? Então, a alta performance, e a gente sabe isso, ela cobra seu preço e a saúde é o preço que ela cobra. E o pior é o seguinte, né? Que pós isso, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, tu não gosta muito, né? Mas o Soares. O Soares, ontem eu vi, até fazer a propaganda da ProHub de novo, nossos parceiros, né? O Duda Garbi, né? Entrevistando o Soares. E ele disse, cara, vocês não estão pensando no ser humano. Cara, eu sinto dor no meu joelho. O joelho dói, né? Até ele brincou, eu sou um ser humano igual a vocês, né? Então, assim, cara, o cara teve uma carreira, cara, lindíssima, brilhante. O cara ganhou tudo que tinha que ganhar, mais um pouco, dobra a esquina e vai mais 2 quadras, né? E o corpo cobra, né? O corpo cobra. O corpo cobra. Isso que são tratados, cara, no com mais os melhores alto, profissionais tá e as melhores possibilidades. Imagine. Eles têm aquelas academias que eles só deitam e não fazem nada, né? A academia faz tudo para eles, né? Não, é brincadeira.
Mas, Guilherme, deixa eu dar um recadinho aqui a quem nos ouve, quem nos vê, né? Estamos, microfone aberto, está recebendo o Dr. Guilherme aqui, uma satisfação. É um novo amigo e um grande amigo. Se você gostou do videocast, que quer bater um papo com a gente, entre em contato com o nosso Instagram, @complexosed, e pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com, ou faça que nem o Dr. Guilherme, vem até os estúdios da sede, a Rua Independência 800, loja 2. Então, vamos lá, vamos pular aí um pouco da história, daí como a tua cabeça é melhor que a minha, daí depois a gente volta. Consultório, tens consultório? Eu atendo junto com a clínica da minha esposa, Certo. né? Que a gente atende ali na Rua Benjamin Constant, 336, né? Que fica na esquina com a Paissandu. Eu sou péssimo em ruas. Tá, mas em frente à Receita Federal. Né? Em frente à Receita Federal. Na Paissandu, tá. né? E aquela esquina é onde fica a clínica ali. Ali onde era um curso de inglês. Ali onde era o curso de inglês. Então ele está a 2 quadras da Avenida Brasil e tem o Colégio Protásio Alves. Isso aí, é uma quadra da Toqueto. Da Toqueto, uma quadra da Toqueto e a uma quadra do Colégio Conceição. Beleza. O endereço? Rua Benjamin Constant, 336. Tá. Endereços eletrônicos. Tem o meu Instagram, né? Que é Dr. Guicasa, Dr. Guicasa, né? E tem o meu contato de celular, né? Que é o contato que os pacientes já me chamam aí pra gente ir conversando. Por favor. Que é o 54 99210 0415. Repita. 99210 0415. Beleza. E a moral em casa? Como é o nome? Minha querida fisioterapeuta Luísa Gazo, né? Certo. Que tem o estúdio de pilates. Ok. E massagem, recovery esportivo, massagem terapêutica e massagem esportiva. Então é um combo completo ali. Que beleza, doutor. E como é que é trabalhar com a mulher? Eu estou perguntando, mas a minha esposa tem o consultório dela aqui do lado e o Alexandre é o dono da sede, e eu no meio. Pra gente é maravilhoso, né? Claro que sim. Porque a gente funciona basicamente na mesma vida, certo. né? A gente trabalha com esporte, a gente trabalha com recuperação, né? E isso acaba fazendo com que a gente consiga fazer aquilo que a gente ama muito, que a gente preza muito, que é o trabalho multidisciplinar. Né? Eu gosto dessa palavra, multidisciplinar. Cada um podendo fazer o seu, cada um podendo dar o seu melhor para que o paciente, o amigo, o colega, o cliente tenha sempre a melhor resposta. Né? Muito bem. Desculpe a pergunta. Claro. Filhos? Não, ainda não. Projeto? Projeto logo. Logo? Como é o nome da sua esposa? Luísa. Luísa, tá gravado. Qualquer coisa, peça para nós, a gente vai lá, ou vá no canal Sede Studio no YouTube. Projetos futuros? A gente tem projeto de ampliar a clínica, né? Podendo trazer mais atendimento aos pacientes e também mais possibilidades de tratamento aos pacientes, né? Como a gente conversou, a gente fala muito em longevidade, em trazer essa melhoria na qualidade de vida. Sim. Então, a gente tem um espaço que possa ofertar o atendimento conjunto para a gente ter esse planejamento a longo prazo, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que a gente tem um pouco de medicina esportiva e um pouco daquele médico de família de 1800 e pouquinho mais. A gente gosta de seguir a linha dessa vida. Tá, que legal você falar nisso. Você atende fora disso? Ou tipo assim, hospital faz algum tipo de plantão? Por enquanto não. Tá? Nesse momento não. Eu atendo também no SESMIT do Hospital São Vicente, certo. Né? Os funcionários do Hospital São Vicente ali. E eu gosto de trazer essa medicina de família antiga, mas é legal. Tem a confiança do médico para, desde questões mais simples, né? Às vezes que tu não sabe para quem perguntar, para quem questionar alguma coisa. Vou tomar um remédio. Não, vou ligar pro Guilherme. Aliás, ótimo.
Vamos anotar, Alexandre, o número do Guilherme, qualquer coisa nós... Ô, Guilherme, beleza? Pode ligar. Né? Mas por que esse teu pensamento? Porque, assim, eu acho que, diferente do que a gente só tratar doenças, Uhum. o que eu gosto de fazer é melhorar a qualidade de vida. Porque É esse tipo de trazer uma profissional vida. morreu há muito tempo, Morreu né? há muito tempo, e é o que a É. gente está tentando retrazer, né? Cara, que É legal. trazer com que a pessoa possa pensar na atividade física, nessa qualidade de vida, Uhum, mas que ela saiba que ela pode me mandar uma mensagem no domingo, no fim de semana, uhum. pra gente organizar, pra gente conversar, pra gente ver se tá tudo certo, né? Não, e daqui a pouco assim, tô com tal coisa. Para aí, eu vou ligar pra Fábio. Aí tu vai, ela te Já atende. me Cara, ajuda. já é muito bom. E é uma coisa que eu gosto de fazer sempre com meus pacientes, eu sempre converso com eles. Uma coisa é as nossas consultas mensais, 2 meses, 3 meses, retornos, enfim. Outra coisa é que toda semana eles sabem que eles podem me mandar uma mensagem, ou que a gente, talvez dependendo do quadro, eu vou mandar uma mensagem pra gente conversar, ver como é que tá tudo acontecendo, se tá seguindo, se tá dando tudo certo, Muito se legal. aconteceu alguma coisa. Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente Uhum. fala em emagrecimento, que a gente faz muito ali no consultório, às vezes a gente perde um pouco de motivação em alguns momentos, a vida é cheia de novas coisas e novas possibilidades, e a gente tá junto, saber que tem alguém junto nos apoiando nessa nossa É meta uma é paz. importante. É uma paz. É uma paz. Mas, Guilherme, que baita prazer, cara. Quero te dizer assim, ó, muito bonita a tua história, sabe? Eu acho que essa tua indecisão profissional, eu acho que... Primeiro, eu acho que, assim, ó, o que tu faz tem tua cara, né? Mas eu te confesso, eu não teria, né, se eu pudesse voltar atrás, assim, essa coragem que você teve, né? Pô, você pegou e encarou uma especialização, daqui a pouco do nada disse, não, mas é uma paixão, como é? É um romance, né? E não uma paixão ou não um romance, sei lá, como quer que tu entenda aí, quem está nos ouvindo. E aí depois você foi, e você pegou pesado, né? Você pegou pesado, né? Você foi do rim ao cérebro. Daí você entrou para dentro do cérebro, né? Porque assim, uma das especializações seria abrir, né? Seria o físico. E depois você tentou. E assim, ó, para nós ir encaminhando aí o nosso papo, como foi a tua experiência lá no São Pedro? Cara, foi uma das experiências, acho que mais me engrandeceram na vida. Porque uma coisa que a gente tem muito, isso eu falo como pessoa mesmo, Certo. a gente tem muito tabu para falar sobre essas questões. Sejam os transtornos mentais, seja a ansiedade, a tristeza, a depressão, Sim. o medo, o luto, são coisas que a gente renega pra gente mesmo, Sim. né? A gente não gosta de falar nem pra gente sozinho. Sim. E a gente vê o quanto as pessoas têm a crescer quando esse assunto é mais abordado, vê o quanto a sociedade pode crescer com isso e o quanto a gente não pode ter preconceito com relação à questão da saúde mental é extremamente importante. Porque, vamos lá, essas pessoas são excluídas, né? Muito excluídas. Inclusive dos próprios familiares, né? Sim. Uma coisa que acontece muito lá no São Pedro, a gente fez o tour pela parte antiga do São Pedro, né? Sim. Que foi tombada. E eles contam as histórias das origens do São Pedro e como essa origem das doenças mentais, dos transtornos mentais, dessa saúde mental foi tão renegada no passado, né? Onde as pessoas que tinham, às vezes, um pouco de dinheiro alojavam seus familiares que tinham escondiam. alguma... Vamos usar uma expressão mais, né? Mais verdadeira. Eu teve uma época na minha vida que eu tinha conhecidos, né? Que tinham irmãos, né? E a família escondia. Né? Você entrava na casa, você não via. Cara, cadê teu irmão? Meu irmão... Não, ele estava excluído para a gente não ver, né? Hoje eu acho que
mesmo existindo, vamos lá. Ainda existe muito. Mesmo existindo, a coisa já está um pouco mais democrática, né? Um pouco mais, tipo assim, não é vergonhoso tu ter um deficiente em casa, né? Se você cuida, se você dá carinho, a sociedade reverte isso, Sim. né? Mas ainda existe muito preconceito nisso, Muito né? preconceito. Então ali foi a maior loucura da tua vida. Digamos que sim. Foi esse um mês, assim, diferente que eu passei na minha vida. Tu ficou um mês lá Fiquei dentro. um mês lá. Fiquei um mês lá. Todo dia. Todo dia. Que loucura, Guilherme. Não, cara. Vamos marcar um outro papo, porque, cara, isso dá uma conversa muito bacana. Eu acho que essa tua experiência. Cara, eu vou repetir aqui. Que bonita a tua história, cara. Que pessoa não te conhecia, né? Pouco te conheço, mas já te admiro muito, cara. Sabe? Aliás, isso é uma dos objetivos do microfone aberto, né? É trazer as pessoas, com que as pessoas conheçam a verdadeira face, né? Da pessoa, porque tem aquela história, né? Todo mundo vê eu levantar a taça, mas não sabe quantas vezes eu fui lá no Charles, né? Quantas vezes o Charles me torturou para me chegar aqui, né? Queria te dizer do prazer, tá? De conversar contigo, de te conhecer, de ver essa pessoa bonita que você é. Você é um cara... Pô, você é um cara genial, cara, sabe? Você é um cara muito tranquilo. Aliás, eu acho que a grande maioria dos médicos são tranquilos, né? Nem todos, mas enfim, né? Toda classe tem a sua exceção, né? E não vai ser essa que não vai ter. Mas foi um prazer, né? Te trazer, abençoado Charles, que te botou na nossa vida, né? O Alexandre também, que está ali na técnica, né? Eu vi que eu cheguei um pouco atrasado, vocês estavam conversando já, né? Com muita coisa vivida, né? Nos mesmos locais. Então, quero te dizer muito obrigado, foi um prazer. E queria te ouvir aí as tuas considerações finais. Novamente, se quiser dizer onde eu te acho, que telefone eu te acho, fique bem à vontade, porque o microfone está aberto. Eu queria convidar todo mundo, e uma coisa que eu gosto de falar muito, e acho que tu vai concordar com isso, é que todo mundo tem que ter o acesso à atividade física. Sim. Todo mundo precisa ter o direito, todo mundo tem que poder ter uma melhor qualidade de vida, chegar a seus 70, 80, 90 anos com disposição. E eu gosto de frisar uma coisa, é muito importante que a gente faça atividade física, mas também é muito importante que a gente saiba como a gente pode fazer. Com bons profissionais, auxiliando, com pessoas próximas e, se possível, sempre a gente conseguir fazer uma avaliação antes de iniciar para saber se a gente não tem nenhum risco, para que a gente possa cuidar da nossa saúde, para que essa atividade física seja realmente um promotor de saúde e não um causador de qualquer doença. Esses caras que saem correndo na rua aí, sem eira nem beira, né? Não sabe o risco que está correndo. Muito bem, doutor Guilherme Casa, nosso mais novo e querido amigo. Agradeço a tua disponibilidade de Sempre aceitar aberto. o nosso convite, né? A casa é sua, a sede estúdio está aberta. Não esqueça que o senhor sai daqui com uma procuração em branco, né? Traga alguém, né? A esposa, por exemplo, certo? E aí gostaríamos também que você retornasse, já que sua procuração que seja essa, que você retorne junto. E o microfone aberto está ficando por aqui. Lembrando, inscreva-se no canal da Sede Estúdio no YouTube. Se você gostou desse bate-papo, entre em contato com a gente no Instagram, @complexosede, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com, ou faça como o Dr. Guilherme. Venha aos estúdios da Sede, à Rua Independência 800, Loja 2, que será um prazer recebê-los. Lembrando a todos que o microfone aberto vai ficando por aqui, mas eu não vou contar quem será
o próximo convidado que eu vou bater um papo. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800 Loja 2. sedepassofunda@gmail.com. Fone 54 99637 1607.